Irmãos, abri nossas Bíblias em João capítulo 17. João capítulo 17, versículo 14, irmãos. Já a Selena está sozinha aqui, né, irmãos? Está representando todas as crianças hoje. João capítulo 17, versículo 14, irmãos. Aqui Jesus em oração ele diz, né, irmãos? Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do quê, irmãos? Do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, irmãos, o que nos salva, né, irmãos, cada dia nesse mundo é a palavra, né, irmãos? Mas não somente a palavra, a escrita, né, irmãos? Mas a vivência, né, da palavra. Quando nós buscamos viver a palavra, irmãos, então ela flui em nossas vidas, ela faz uma obra grandiosa, né, irmãos? Em nossas vidas a gente consegue vencer as lutas, dificuldades, vencer as tentações, vencer o poder das trevas. Então Jesus ele fala, ó, da mesma forma que eu não sou do mundo, eles também não são do mundo. Então nós não somos desse mundo. E quando se fala em mundo, né, irmãos? O que é? O que opera, né, irmãos? Nesse mundo. O que atrai, né, a carne das pessoas nesse mundo. Então esse mundo, irmãos, ele tem um poder. Tem um poder que opera nesse mundo. Um poder que a gente não consegue ver com os nossos olhos carnais, né? Mas espiritualmente nós conseguimos entender como funciona o mundo espiritual. Então ele fala assim, ó, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então esse mundo, irmãos, ele tem o mal operando. E esse mal, ele atinge as pessoas e luta cada dia para nos atingir também. Mas ele fala, ó, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a palavra, irmãos, a palavra ela tem um poder muito grande. A palavra ela tem o poder de edificar, ela tem o poder de exortar e ela tem o poder de consolar, irmãos. Então a palavra ela serve para isso, para edificação, para consolação, para exortação. Então a palavra, quando se fala, a palavra é a verdade, a palavra da verdade. Então, o que tem por trás dessa palavra, irmãos? É esse poder, né? O Espírito Santo ele opera em nossas vidas, mas nós temos que estar abertos a isso, abertos a ser edificado, abertos a ser exortado e abertos a ser consolado. Então a palavra tem que cumprir esse propósito, irmãos, nas nossas vidas, né? E muitas vezes o cristão ele se fecha, né? Ele se fecha para uma dessas áreas aí. Então ele aceita, por exemplo, o consolo do Espírito, mas ele não aceita, por exemplo, a exortação, né, irmãos? O que é a exortação? É a palavra, é o Espírito Santo te animando a prosseguir, te animando a vencer, te animando a combater, né, irmãos? E como que ele vai animar você a combater? Imagine que você está participando de uma prova, né, irmãos? Numa prova de corrida, por exemplo, e você está cansada. Está cansado e vê que não vai conseguir chegar no final. E alguém vai te animar a chegar no final da corrida. O que essa pessoa vai fazer, irmãos? Ela vai falar, vai, força, prossegue, não desiste, não é isso, irmãos? E você está cansado, você quer desistir da corrida e a pessoa está te ajudando ali, está te animando a prosseguir, te animando a chegar no final, e ela vai, né, fazer de tudo para você chegar no final. Assim também, irmãos, é a palavra. Então você está passando por grandes aflições, grandes lutas, e você quer desistir. E a palavra, o Espírito Santo, ele tem esse poder de animar você a prosseguir. Mas como que ele vai te animar a prosseguir? Então, através do que, irmãos? É oração, é comunhão com os irmãos, é comunhão com o Espírito Santo, é comunhão com aquilo que é do alto, para você conseguir chegar no final da caminhada. Porque se você andar por conta, vai desistir. Se eu andar por conta, eu vou desistir. E a palavra não vai funcionar, irmãos. Não tem jeito. Não tem jeito. Então depende de eu estar pronto, né? Estar pronto para receber a palavra. Né? Aí diz aqui, ó, versículo 18, ó.
Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei aonde, irmãos? Ao mundo. Então Jesus está dizendo, ó, para o Pai, assim como o Senhor me enviou ao mundo, também eu os envio ao mundo, os enviei ao mundo. Mas os discípulos não estavam no mundo, irmãos? Como que Jesus envia eles ao mundo? Eles já estavam no mundo. Mas quando Jesus fala, eu os enviei ao mundo, quer dizer o quê? Eu preparei eles para uma obra. E agora eles estão preparados para fazer a obra que eu vim fazer. Não é, irmãos? E aí, lógico, né, irmãos? Jesus, ele também diz, né, que ele iria para o Pai e enviaria outro Consolador, né, irmãos? E quando ele envia o outro Consolador, esses discípulos, eles recebem esse Consolador. A obra que esse Consolador, o Espírito Santo, fez na vida deles, irmãos, foi uma obra grandiosa. Uma obra muito maravilhosa, né, irmãos? E a mesma obra ele faz em nossas vidas. Então, Jesus fala que ele envia os discípulos ao mundo, por quê? Porque ele preparou os discípulos, preparou para uma obra. E a hora que Jesus ele vai para o Pai, irmãos, esses discípulos aqui, eles pregam a palavra, eles sofrem perseguição, eles sofrem ataques e eles não desistem de forma nenhuma. E para isso também nós somos chamados. Então, quando nós somos enviados ao mundo, nós somos enviados de que forma? Sendo preparados, irmãos. Jesus prepara cada um de nós. Ele tira a gente do mundo, ele prepara e envia ao mundo. Né? Aqui em João mesmo capítulo 15, ele fala isso. João capítulo 15, volta umas folhas aí, ó. Capítulo 15, versículo 17, irmãos. João capítulo 15, versículo 17. Aqui Jesus diz, né, ó. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Irmãos, isso aqui é o princípio, né? Se a pessoa quer vencer, irmãos, se a pessoa quer vencer as batalhas espirituais, se ela quer vencer o diabo, a primeira coisa que ela tem que cumprir isso daqui, porque é o mandamento que Jesus deu. É amar uns aos outros como ele nos amou. Então ele diz aqui, ó. Versículo 18, ó. Se o mundo vos aborrece, se o mundo vos rejeita, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Então ele já está dizendo, olha, se vocês estão padecendo nesse mundo aí, ó, pode ter certeza que eu padeci primeiro. Versículo 19. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor? Se a mim me perseguiram, também perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Então, irmãos, o mundo não tem desculpa do pecado, porque Jesus veio e já pregou a palavra, e deixou a palavra aí, né, irmãos? Então, não tem mais desculpa para ninguém. Ele diz aqui, irmãos, que o mundo nos aborrece porque nós não somos esse mundo. Por que nós não somos esse mundo? Porque ele nos escolheu do mundo, ele nos tirou do mundo. Então, quando a pessoa se converte, irmãos, ele tira a pessoa do mundo. Ele cuida da pessoa, ele trata, a pessoa recebe a palavra. E ele envia a pessoa ao mundo para quê, irmãos? Para manifestar o nome de Jesus, para manifestar o caráter de Jesus, para manifestar a luz do Evangelho. Então não tem essa, né, irmãos, da pessoa. Por que a pessoa, irmãos, ela não consegue sair do mundo? Por que ela não consegue sair do mundo? Porque a carne dela se agrada das coisas dessa vida. Ela sai do mundo para quê? Para ser preparada. Para ser preparada para quê, irmãos? Para ser enviada ao mundo. Mas como cristão. No mundo, antes de Cristo, nós éramos mundanos. Éramos filhos das trevas. Filhos do maligno, irmãos. Então, Jesus chegou em nossas vidas e ele fez uma obra. Ele expulsou o espírito imundo que tinha dentro de nós. Ele nos tira, nos resgata, né, irmãos? E cuida de cada um de nós, prepara, enxerta a sua palavra. Porque a palavra dele não tem nada a ver com a nossa vida, irmãos, anterior, né, a Cristo. A nossa carne não se agrada da palavra de Jesus. O mundo não se agrada da palavra de Jesus. Então, aí a palavra fala aqui em 1 João. 1 João capítulo 2, né, irmãos?
1 João capítulo 2, versículo 15, irmãos. Irmãos, se vocês souberem que um parente que você gosta bastante, irmãos, vou dizer, o pai de vocês, a mãe de vocês, um filho, né, para as irmãs, um filho. Se você souber que um filho está precisando de ajuda, você vai até ele para ajudar ou não, irmãos? Vai ou não vai? Vai, né, irmãos? Eu também vou. Se eu souber que a minha mãe está precisando de ajuda, eu vou lá o mais rápido possível para ver o que ela está precisando e ajudar ela. Eu vou querer estar perto para poder ajudar, né, irmãos? Não é isso? É isso. Irmãos, imagine que você tem um monte de irmãos que está numa batalha espiritual, está numa guerra. Está numa guerra, irmãos, uma batalha espiritual, uma guerra onde você não consegue enxergar com olhos carnais o maligno e nem as armas dele. Mas você sabe que ela existe e você sabe que se ele pudesse, se ele tivesse capacidade, ele te derrotava ali, te acabava com você em questão de segundos. Ele só não faz isso porque o Espírito Santo ele cuida de nós, porque a oração dos irmãos ela vale demais, não é? Então, irmãos, nós como cristãos, nós temos que entender que os irmãos precisam da gente. Em todo momento, irmãos. Em todo momento. Os irmãos precisam da gente. Vai ter situação, irmãos, que as pessoas do mundo, elas não vão poder nos ajudar. Tem situação que dinheiro não paga, que as forças que você tem não vai conseguir resolver. De repente, um abraço que você dá no irmão, numa irmã, resolve uma situação. Então, irmãos, a gente sabendo disso, qual é o nosso propósito? É estar o mais perto possível. É acompanhar de perto a vida de cada irmão. É se dedicar, irmãos, é o mínimo. É o mínimo. Para dizer que a gente ama, não é? Para dizer que a gente ama. Então, nós sabemos que cada irmão está numa batalha espiritual. Então nós temos que fazer o possível, irmãos, para estar o mais próximo, para poder ajudar. Seja com uma palavra, seja com um abraço, seja ouvindo. O irmão às vezes quer conversar com alguém. Ele quer conversar. Então se você não tem muitas vezes, não tem uma palavra de consolo, você não tem uma palavra que vai exortar, que vai edificar na vida dele, mas você tem um bom ouvido para poder ouvir o irmão, sentar com ele, ouvir. E ali, de repente, a obra é feita ali, irmãos. Um abraço que você dá. E aí diz aqui, ó, 1 João capítulo 2, versículo 14, ó, versículo 15. Versículo 15 diz assim, ó: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do que, irmãos? Do mundo. E o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, essas coisas aqui são as coisas que tem no mundo. São as coisas que opera no mundo e que agrada a carne do ser humano. Então quando fala aqui, ó, o que tem no mundo que agrada a carne do ser humano? É aquilo que causa, irmãos, concupiscência nos olhos, soberba da vida, concupiscência da carne. Então são as coisas que seus olhos, eles ficam maravilhados. Isso aí está no mundo, isso aí não está no céu. Coisas que a sua carne se agrada. Coisas que seus sentimentos, os seus sentimentos, eles afloram com as coisas dessa vida. Então nós temos que olhar para tudo isso e falar, meu Deus, mas isso aí não é do Pai. Isso é do mundo. E eu não posso estar preso a isso. Porque se eu estiver preso a isso, o amor do Pai não está em mim. Quando que eu sei que o amor do Pai está em mim? Quando eu me agrado das coisas de cima, irmãos. Das coisas do alto, das coisas que são do Pai. Se eu não me agrado das coisas que são do Pai, é uma prova bem clara de que o amor do Pai não está operando na minha vida. E ela deve operar. Eu tenho que buscar por isso todos os dias. Então o amor do Pai, ele pode estar operando na minha vida hoje, e se eu não tomar cuidado, amanhã não opera mais. Porque eu posso mudar minha conduta, eu posso mudar os meus pensamentos.
Ou o amor do Pai pode não estar operando na minha vida hoje, e se eu estiver atento à voz dele, amanhã pode operar. Então isso, irmãos, não está definido na vida de ninguém. Ah, eu tô desanimado, então quer dizer que o amor do Pai não está em mim. Ué, se você está desanimado, se anima. Busca se animar. Se envolva com as coisas do alto para poder se animar. Porque desanimado eu estou várias vezes, irmãos. Várias vezes eu já fiquei desanimado já. Várias vezes quer bater um sentimento ruim e você luta contra. Ué, isso é normal. O que não pode, irmãos, é você ficar derrotado. O que não pode é você, não é? Ficar com isso a vida toda. Isso não pode, isso tem que ser passageiro, irmãos, né? Você não pode estar destruído de jeito nenhum. E aí diz aqui, ó, versículo 17, né? Ó, e o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece até quando, irmãos? É para sempre. Então, qual é a vontade de Deus, irmãos? Qual é a vontade de Deus? A vontade dele é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Qual mais é a vontade dele? Que todos os homens venham a se arrepender. Qual mais é a vontade dele? A vontade dele é que os seus filhos cheguem ao final da caminhada. Essa é a vontade dele. Então eu quero fazer a vontade do Pai. O que eu vou fazer para fazer a vontade do Pai? Eu estou envolvido com essas coisas. Não é, irmãos? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para fazer a sua vontade. Eis-me aqui para seguir após o Senhor. E como que eu faço para seguir após Jesus? Eu nego a mim mesmo. Negar a si mesmo, é isso aqui, ó. É você não amar o mundo, nem o que no mundo há. Porque a palavra fala aqui em Romanos, né, irmãos? Romanos capítulo 12, vem explicando essa questão aí, ó. Romanos capítulo 12. Pastor Jesus, irmão José, seja bem-vindo. Romanos capítulo 12, o versículo 1, irmãos. Capítulo 12, versículo 1. Diz assim, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, apresentar o corpo, né, irmãos, em sacrifício santo, vivo e puro, né, irmãos? Em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem, irmãos? De Deus. Então, para eu experimentar qual seja a boa, perfeita vontade de Deus, irmãos, como que eu faço isso? É não me conformando com esse mundo. Se conformar é se moldar, né, irmãos? Se moldar. Então eu não posso me moldar a esse mundo. Então o mundo tem um curso e eu não posso estar nesse curso. O mundo tem uma doutrina e eu não posso estar nessa doutrina. O ensinamento. Qual é o ensinamento do mundo? Irmãos, o ensinamento do mundo ele muda. De geração em geração vai mudando o ensinamento do mundo. Então o que os nossos pais aprenderam lá no passado, hoje já não serve muito. Hoje já tem um novo ensinamento para os jovens, né? Então vai passando as gerações e o mundo vai mudando a sua forma, né, de atrair as pessoas ao pecado, né? De atrair as pessoas ao pecado, ao engano, de segurar as pessoas longe de Deus. Porque o que afasta as pessoas de Deus, irmãos, é o pecado, é o mundo. Então o mundo ele quer manter as pessoas cativas, né? E tem um ensinamento. Então eu não posso estar envolvido com isso, irmãos. Eu tenho que aprender de Jesus. Então se eu me moldar ao mundo, se eu andar de acordo com o mundo, eu não vou saber, eu não vou descobrir qual é a perfeita vontade de Deus. Mas se eu me moldar ao Evangelho, aí eu vou entender. E eu descobrindo qual é a vontade de Deus, aí eu sigo, né, irmãos? Sigo na caminhada. E aí as coisas começam a fluir, irmãos, em minha vida. As coisas dão certo. Você não vai ter mais luta? Lógico que vai ter. Não vai ter mais tribulação? Vai ter. Só que derrotado você não vai ser.
Vai chegar no final da caminhada? Vai chegar no final da caminhada. Vai chegar. Diz aqui, ó, versículo 3, ó. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida do que, irmãos? Da fé que Deus repartiu a cada um. Irmãos, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu não tenho que ler a palavra, eu não tenho que buscar entender a palavra, que eu não tenho que saber muito da palavra? Não está dizendo isso. Aqui está dizendo, irmãos, que eu tenho que viver cada item que eu aprendo. Eu tenho que viver cada vírgula. Eu tenho que viver cada versículo que eu entendi. Conforme eu vou lendo a palavra, conforme eu vou recebendo a pregação, eu vou entendendo. E conforme eu vou entendendo, eu vou vivendo aquilo. Porque o que está dizendo aqui, irmãos, é que nós não podemos ser somente ouvintes, mas temos que ser praticante das boas obras. Então não adianta eu saber, por exemplo, que Jesus ele é benigno, eu saber que Jesus ele é o único Deus verdadeiro, a vida eterna, eu saber que Jesus ele tem uma palavra que é poderosa, tem o Espírito Santo que é consolador, que ele enviou, eu sei de tudo isso. Mas aí quando vem a luta, eu fico cativo. Quando o pecado bate na minha porta, eu abro a porta e deixo o pecado entrar. Quando o diabo vem me acusar, eu recebo acusação. Então de que adiantou eu entender tudo isso? De que adiantou eu saber tudo isso? Não adiantou de nada. Agora, de repente, eu conheço muito pouco da palavra, mas o pouco que eu conheço, ora, eu conheço, por exemplo, João 10. João 10, eu entendi perfeitamente que Jesus é o bom pastor, que Jesus ele vai à frente da ovelha, que a ovelha segue ele, ouve a voz dele, que a ovelha não ouve a voz do estranho, ele conhece as ovelhas pelo nome. Eu só entendi isso daí, mas nisso daí eu persevero, irmãos. Quando o diabo vem me acusar, eu falo, pera lá, Jesus é o bom pastor, ele está à frente, ele me conhece pelo nome, eu sigo ele, eu não ouço a sua voz, eu não tenho que ouvir a sua voz, eu tenho que ouvir a voz de Jesus. É melhor do que aquele, irmãos, que conhece muita coisa e fica prostrado diante do pecado em todo momento. Fica prostrado diante do diabo em muitos momentos. Então, temos que buscar cada dia ter conhecimento, entendimento da palavra. Mas também, né, irmãos, viver tudo que eu aprendo. Aí flui, aí o negócio vai, irmãos. Porque aí quando o irmão estiver ouvindo a voz do diabo, aí você vai chegar nele e falar assim, olha, isso aí é o maligno que está falando com você. Isso aí não é da parte de Deus, não. É da parte do maligno, você não pode dar ouvido a isso. Não é, irmãos? É assim. Porque nós sabemos muito bem, irmãos, do que Jesus se agrada e do que ele não se agrada. Aí diz aqui, ó, versículo 4, ó. Vou ler o 3 de novo, ó. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente, somos membros de quem, irmãos? Uns dos outros. O versículo 5, né? Ó. Versículo 5. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então, individualmente, irmãos, eu sou membro. Individualmente, eu não sou corpo. Individualmente, eu sou membro. Individualmente, eu não sou igreja. Igreja é reunião dos irmãos. Igreja é reunião dos membros. Corpo é reunião de membros. Então, muitas pessoas acham que ela é corpo. Sozinha é membro. E se não estiver envolvido com o corpo, vai morrer. Vai morrer, irmãos. Não vai durar muito, né? Não dura muito. Isso aqui é o primeiro ensinamento, irmãos. É o primeiro ensinamento. Não tem para onde correr, né? Não tem para onde correr. Versículo 6, ó. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino,
O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, de que forma, irmãos? Com alegria. Então, quando você busca por essas coisas aqui, irmãos, eu quero ser útil à obra. Irmãos, aqui só está citando alguns pontos em que a pessoa pode ser útil à obra. Mas, irmãos, tem demais, irmãos. Demais. Jesus tem muitos dons para derramar sobre os irmãos. E eu não digo que é um dom para cada irmão. Eu digo que é dezenas de dons para cada irmão. Né? A palavra fala, o apóstolo Paulo diz que nós temos que devemos buscar os melhores dons. Né? E aí ele começa a falar da caridade, que é melhor de todos, né, irmãos? Então a caridade, irmãos, todos podem ter. Todos podem buscar por isso, né, irmãos? E é muito bom. Então, quando essas coisas existem na vida do cristão, muito bem. Quando isso não existe, irmãos, aí o poder do mundo vai operar. Então, não pensem, né? Não pense que nós vamos estar desocupados. Não pense que nós vamos estar, irmãos, à toa. Nunca vamos estar. Se nós não dedicarmos à obra de Deus, nós vamos estar dedicados à obra do maligno, irmãos. Então, nós lemos lá, em 1 João, capítulo 2, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e todas essas coisas, né? E as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, nós temos que a cada dia estar envolvido com as coisas de Deus. Porque senão o mundo vai querer tragar a gente, irmãos. O mundo de onde ele nos tirou está de portas abertas para nos receber. E aí começa a atrair os nossos olhos, nossa carne, né? A soberba. E aí, quando pensa que não, irmãos, essas coisas não faz mais efeito, não faz mais sentido, não tem mais graça. Né? E aí a pessoa se perde mesmo. Se perde por completo, né, irmãos? Então, Efésios capítulo 6, irmãos. Aqui no versículo 10, aqui fala da armadura de Deus, né, irmãos? Tem um ponto aqui que eu quero passar para os irmãos. Efésios capítulo 6, versículo 10. Diz assim, ó: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade. Aonde, irmãos? Nos lugares celestiais. Então aqui é um ponto, irmãos, que nós nos pegamos muitas vezes com isso, né? Embora o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo aqui, ele nos alerta que a nossa luta não é contra carne e sangue. O que está dizendo? Ó, a luta de vocês não é contra pessoas, viu? É contra o que opera na vida delas. É contra o que opera nesse mundo. Então esse mundo tem um príncipe, tem hostes espirituais da maldade, tem um diabo que é astuto, ele é arma cilada, e é contra ele que você tem que lutar. Não é contra pessoas. Mas quantas vezes nós nos pegamos com pessoas, irmãos? Quantas vezes? Quantas vezes você fica chateado com uma pessoa? Quantas vezes? Quantas vezes você fica aborrecido porque alguém falou A, B, C, falou alguma coisa? Quantas vezes? E aí você fica com raiva da pessoa, você evita a pessoa? Quantas vezes? E nós sabemos que a nossa luta não é contra a pessoa. Aí vem dizendo aqui, ó, versículo 13, ó: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir. Quando, irmãos? No dia mau. Esse é o ponto, irmãos. Então tem um dia mau, né, irmãos? Tem um dia mau. Nós sabemos que o mal opera no mundo. Jesus falou assim, ó: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então o mal opera no mundo. Está aí o mal. Todos os dias, em todo instante, o mal está aí. Mas, aqui a palavra fala, irmãos, que vai ter um dia mau para o cristão. E não é que é um dia só na caminhada dele.
Esse dia mal, ele pode acontecer por várias vezes, depende muito. Mas tem cristão que ele passa por muitas aflições mesmo, irmãos. Então, o dia mal é aquele dia, irmãos, é aquela luta, é aquela aflição que você chega a desanimar. Você chega, esgota as suas forças. E você tem que perseverar. E aí diz aqui, ó. Versículo 13, não, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e havendo feito tudo, ficar de que forma, irmãos? Firmes. Haver feito tudo. O que tem que fazer, irmãos? Ó, você deparou com o dia mal, é o seu dia mal. Aí você vai lutar contra carne e sangue? Não, lógico que não. Você já entendeu que a sua luta é contra principado, potestade, contra as hostes espirituais da maldade, e que essa batalha vai ser no lugar celestial. O lugar celestial é onde o Espírito Santo ele vai operar, irmãos. É onde o Espírito Santo opera, é onde o diabo vai querer operar também para quê? Para destruir aquilo que você aprendeu. E aí, é hora de você lutar contra isso. É lutar contra as hostes espirituais da maldade com armas espirituais. Depois de você fazer tudo isso, você tem que permanecer firme. Então, irmãos, é uma batalha. E aí diz aqui, ó, versículo 14, ó. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com o que, irmãos? Com a verdade. Então nós temos nossos lombos, eles devem ser cingidos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então muitas vezes o maligno ele lança dardos inflamados e nos atinge. Por quê, irmãos? Falta de fé. Falta de fé. Fé é o conhecimento da verdade, irmãos. Mas é o conhecimento da verdade e você vivendo esse conhecimento. É você vivendo essa palavra. Aí você tem fé, né, irmãos? E você consegue apagar os dardos inflamados do maligno. Jesus, ele apagou os dardos inflamados do maligno. Jesus, ele foi conduzido para ser tentado pelo diabo. E ali ele venceu as tentações. Por quê, irmãos? Porque ele estava cheio do Espírito Santo ali. E assim também deve ser cada um de nós, irmãos. Versículo 17, ó. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o que, irmãos? A palavra de Deus. Então, irmãos, tomai também o capacete da salvação. Irmãos, o capacete é a esperança, irmãos. Então, a esperança da salvação é o nosso capacete. Está lá em 1 Tessalonicenses. Irmãos, se nós tivermos esperança, nada vai abalar, nada vai nos abalar. Porque nós temos esperança. É um capacete para nós, é uma proteção. Da mesma forma que o motoqueiro ele usa um capacete, se ele cair e bater a cabeça, o capacete protege, né, irmãos? Assim também somos cada um de nós. A esperança, irmãos, se você tiver esperança da salvação, o que vai te atingir? O que vai te derrubar? O diabo vem com uma cilada contra você e você tem esperança da salvação, você tem fé, você está revestido com a armadura de Deus e você vai fazer tudo e vai permanecer firme. E aí diz aqui, ó, versículo 18, ó, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por nós, irmãos, por todos os santos. Então esse meu desejo de vencer, esse revestimento que eu tenho, irmãos, não pode ser só por mim. Eu não estou pensando só em mim, porque se eu pensar só em mim, o que eu vou fazer? Eu vou ficar em casa, eu vou orar, eu vou ler a palavra, eu vou assistir live, eu vou ouvir louvor. Não é isso, irmãos? É isso ou não é? É. E aí, a Selena é poderosa, irmãos. A Selena passou, ela atraiu os olhares de todos os irmãos. E eu falando aqui, ninguém prestou atenção, irmãos. Vê que coisa poderosa. Então, aí, irmãos, se eu pensar só em mim, eu fico em casa e eu cuido só de mim. Eu tenho a palavra, eu oro, eu ouço louvor e eu vou conseguir chegar ao fim da caminhada. Mas não, eu tenho também que fazer tudo isso pelos meus irmãos. Pelos meus irmãos.
eu tenho que estar revestido para me proteger contra o maligno e tenho que estar revestido também para proteger meus irmãos, para consolar meus irmãos, para exortar meus irmãos, para edificar, irmãos, edificar. Então nós temos que cuidar uns dos outros. Aí as pessoas falam assim, né? Ah, o templo somos nós, não é a igreja. A igreja não é o templo de Deus, nós somos o templo de Deus. Irmão, que conversa fiada é essa? Que conversa fiada é essa? Conversa de quem quer se perder, irmãos? Conversa de quem quer fazer as pessoas se perder? Eu sei, vocês sabem que nós somos o templo de Deus, nós sabemos disso. Mas a igreja é reunião de irmãos. Então, não tem como uma coisa sem outra. Não tem como eu ser templo de Deus se eu não estiver no templo com meus irmãos, ou estiver numa residência com meus irmãos, ou estiver numa praça com os irmãos, em algum lugar com os irmãos, frequentemente, constantemente. Eu tenho que estar a par da vida dos meus irmãos. Eu tenho que estar junto, tenho que estar em comunhão. Os irmãos têm que estar a par da minha vida. Os irmãos têm que saber dos meus negócios, irmãos. Tem que saber como anda a minha vida. Os irmãos têm que saber se eu estou bem, se eu estou mal. Os irmãos têm que saber se eu estou doente. Os irmãos têm que saber se eu estou desanimado. Os irmãos têm que saber por quê? Porque os irmãos têm que orar por mim, eu tenho que orar pelos irmãos. A palavra fala, né, irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 1, que, irmãos, Jesus, ele nos consola. Qual que é o objetivo disso? Eu consolar meus irmãos. Então, nós consolamos com o consolo, que nós somos consolados. E como que Jesus nos consola? Através dos irmãos, através do Espírito Santo. E aí diz aqui, ó, versículo 18, né? Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E ele diz aqui, o apóstolo Paulo, ó, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo que sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então, o apóstolo Paulo, ele esteve preso a maior parte do tempo dele, mas a palavra nunca esteve presa, né, irmãos? A palavra sempre esteve livre. O homem estava preso lá, mas a palavra estava livre. E ele pregou aos encarcerados, ele pregou ao carcereiro, ele pregou às autoridades, e a palavra se expandiu, e ele chegou com a palavra em lugares que os outros apóstolos não iriam chegar, e por isso Jesus levantou ele, né, irmãos? Para que ele fizesse essa obra aí. E nós, né, irmãos? E nós? Como que Jesus quer me usar? Como que Jesus quer usar os irmãos? Os irmãos já pararam para pensar nisso, irmãos? Como que Jesus quer me usar? Senhor, como que o Senhor quer me usar? Eis-me aqui para fazer a sua obra. Eis-me aqui para trabalhar para a tua obra. Irmãos, um corpo tem muitos membros, cada membro tem a sua operação, mas o Espírito é o mesmo, não é, irmãos? É o mesmo. Então, não tem membro, irmãos, não existe membro que não tenha função. Todo membro tem função. Todo membro tem função. Os irmãos já ouviram relato de irmãos que permaneceram, e aí eles dizem assim, quando eu cheguei na igreja, o primeiro irmão que eu vi foi o fulano, e ele me deu um abraço, e ele conversou comigo. A primeira irmã foi a irmã fulana de tal, ela me deu um abraço, ela falou comigo. Não é isso, irmãos? É assim. Então naquele momento, aquela pessoa, aquele irmão, ele foi usado para receber essa pessoa que permaneceu, irmãos. Que permaneceu, aquilo fez a diferença. Fez a diferença. Uma palavra, né, dada pelo Espírito Santo na vida do irmão, pode fazer a diferença na vida de alguém. Não é? Um trabalho, por mais simples que seja, faz a diferença, irmãos. E isso tem que trazer para nós alegria. Alegria, irmãos. Tem que trazer alegria. E aí as coisas fluem. Então veja que o apóstolo Paulo, ele ensina os irmãos, mas ele pede que orem por ele. Orem por mim, para que a palavra saia da minha boca com confiança, para que ela esteja livre. Não é, irmãos? Então se o apóstolo Paulo, ele pediu oração para os irmãos, imagine eu, né, irmãos? Imagine nós, se nós não precisamos. Agora, se o irmão quiser viver a vida sozinho, como que ele vai saber das minhas necessidades?
Como que ele vai saber, irmãos, das minhas dificuldades? Como que ele vai saber da vida dos irmãos? Não tem jeito, não é? Não tem jeito. E aí a vontade de Deus não interessa, né, irmãos? O que interessa é a própria vontade. Aí não vai conseguir seguir após Jesus. Então, que possamos a cada dia, né, irmãos, viver essa palavra, a cada dia, tudo que fizermos, né, irmãos, fazer com alegria e perseverança, em nome de Jesus. Irmão Veraldo,